Olá pessoal, graça e paz. Hoje nós estamos aqui no retorno para mais um vídeo do Teologando. Eu quero falar aqui hoje sobre o tema dom de línguas. E nós vamos ler em 1 Coríntios 14. Nós vamos alguns versículos, que são os versículos chaves. Amém? 1 Coríntios 14, versículo 2. Está escrito: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Amém? Em espírito fala mistérios. Agora no versículo 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Primeiro a gente tem que definir o versículo 2, o que é mistério. Mistério vem do verbo grego muo, que significa introduzir ou revelar algo que outrora estava oculto. Ou seja, mistério nesse quesito aqui é algo que é revelado a alguém. Então nós entendemos que quem fala em línguas, ou quem falava em línguas, entendia o que estava sendo falado por ele mesmo. Ou seja, era um mistério que era revelado àquela pessoa. Porém, as pessoas ao redor não entendiam porque estava falando em outra língua. Agora nós temos que definir que tipo de língua era essa falada pela igreja. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. No capítulo 2, o versículo 6, vai dizer que tipo de língua era esse. Está escrito: ouvindo-se o som, ajuntaram-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eis que a Bíblia vai falar de dom de línguas. No grego está escrito xenolalia, no grego koiné, grego extinto, grego morto, que significa idioma humano. No capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 1, aqui fala a língua dos anjos, E língua dos anjos no grego koiné está glossolalia, que é língua celestial. Então nós já vemos aí que não há conexão entre o dom de línguas e as línguas dos anjos. Porque um é glossolalia e o outro é xenolalia. Um é idioma humano e o outro é idioma celestial. E Paulo, quando fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos, não quer dizer que ele falasse. Porque a palavra ainda que quer dizer o quê? Tem um prefixo oculto aí. Eu não falo, mas ainda que eu falasse, ou seja, ele não falava. Tem um prefixo oculto. Para explicar isso, nós vamos agora para o versículo 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes. Ok, agora a gente tem que perguntar, que sinal é esse? Que sinal é esse? Até mesmo na Bíblia de Estudo Pentecostal, você vai encontrar a referência a um sinal ruim, um sinal de juízo. Esse sinal, ele vai estar lá em Isaías, capítulo 28, deixa eu ver aqui. Isaías 28, o profeta Isaías vai falar sobre esse sinal. As Bíblias de Estudo vão dar, algumas Bíblias de Estudo vão dar essa referência, quando você falar aqui no versículo 22. Capítulo 28 de Isaías, versículo 11. Versículo 11 diz assim: pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. A este povo. Ok. Aqui, Isaías já está fazendo uma referência a outro lugar. Isaías está fazendo referência a Deuteronômio. Se você quiser, você pode abrir. E é a minha recomendação que sempre se use a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28 também. Capítulo 28. Versículo 49. Está escrito: o Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, como águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão,
nação de aparência feroz, sem respeito, Nós vemos aí o quê? Que toda vez que o povo de Israel se rebeliava contra os mandamentos do Senhor, contra a lei de Deus, Deus enviava uma nação estrangeira para aplicar o juízo dele sobre Israel. Foi isso que aconteceu na época dos babilônicos, né? Na época do povo caldeu e etc. Nós vemos aí Deus enviando povos de outras línguas, de outras nações, idioma que o povo judeu não entendia. E é isso que ocorre no tempo da igreja, no tempo da graça, porque o povo de Israel, em sua maioria, né, não todos, mas em sua maioria, a nação de Israel, ela rejeitou o Messias, ela rejeitou ao Senhor Jesus. E por terem rejeitado ao Senhor Jesus, Deus envia um sinal pelo poder do Espírito Santo, que são os dons de línguas, né, o dom de línguas. E ele, nesse dom, estava incutido, dentro desse dom tinha o juízo de Deus. E o juízo de Deus ele vai ocorrer da seguinte maneira. Agora a pergunta é, pronto, ok, já entendemos que é idioma, já entendemos que o idioma trazia uma palavra ou uma mensagem de juízo de Deus contra Israel. Agora é a pergunta que fica no ar. O dom de línguas, ele existe hoje ainda? Ele permanece até os dias de hoje ou ele cessou? Né? Aí nós temos agora duas posições dentro do campo teológico. O continuismo e o cessacionismo. O continuismo prega que esse dom de línguas que a igreja falava outrora ainda pode falar hoje em dia, né? E o cessacionismo, ele crê que o dom de línguas cessou, né? Então a gente tem que ver aqui o que é que aconteceu. O que ocorre? No ano 70, foi um ano sabático para Israel. O ano sabático, eu acredito que os irmãos sabem o que é, né? Para quem não sabe, eu vou dizendo aqui. Ano sabático é o ano que os judeus, quem pratica a religião judaica, guarda o ano todinho para não trabalhar durante o ano todo. Então, nós entendemos que nesse ano não existe guarnição na cidade, não existe vigilância na cidade, não existe trabalho de forma alguma na cidade ou no país de Israel. Então, o que ocorre? Nesse ano, no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tiro invadiu Jerusalém. Né? Depois que a igreja falou em línguas em todos os lugares, os judeus ouviram o sinal da línguas em todas as nações do mundo espalhados, daquela bacia ali do Mediterrâneo, né? Daquela região ali, eles ouviram o sinal de línguas. E então, no ano 70, o general romano Tiro invade Jerusalém e cerca de 1.100.000 judeus são mortos naquela ocasião. Né? Tanto é que agora nós queremos que isso é o juízo de Deus sendo aplicado naquela nação, naqueles tempos. E depois do ano 70, nós não temos registro algum bíblico, registro histórico, de que a igreja falou mais em línguas. E nós vemos como? Nós vemos que os primeiros escritos sobre o Evangelho são os escritos de Paulo. Paulo foi o primeiro a escrever sobre o Evangelho. Provavelmente com a carta aos Coríntios, as cartas aos Romanos e etc. Depois que Paulo escreve sobre o Evangelho, sobre as coisas de Deus, sobre a doutrina da igreja, você vê aí os apóstolos de Jesus sendo incentivados a escreverem, eles escrevem. Aí vem os outros apóstolos, né? Pedro, Mateus, Lucas, Marcos, João e etc. E nós vemos o que mais? Nós só vemos o registro do dom de línguas em dois livros da Bíblia historicamente. Um contemporâneo aos dom de línguas e outro que não é mais contemporâneo. Qual é o contemporâneo? 1 Coríntios. 1 Coríntios ele é contemporâneo. Paulo ele participou desse mover e escreveu sobre esse mover do Espírito no termo do dom de línguas. E ele participou disso. E ele escreve sobre isso com contemporaneidade. Porém, nós temos outro livro que é histórico e trata do dom de línguas como algo do passado. O livro de Atos, escrito pelo nosso ilustríssimo irmão Lucas. Né? Ele fala no passado. E foi no dia de Pentecostes, falaram línguas. E aconteceu o passado, sempre remetendo o dom de línguas ao passado. E nós não vemos referência ao dom de línguas também nos escritos de Pedro,
nos escritos de Paulo mesmo a Timóteo, aos Efésios, aos Gálatas e etc, etc, etc. Nós não vemos aos Romanos, nós não vemos ele escrever sobre isso. Por quê? Nós não vemos João falar sobre isso nas suas epístolas gerais, né? Nós não vemos isso por quê? Porque não existiu mais, depois do ano 70, o dom cessou, o dom de línguas original. Aí a pergunta é, o que é que os irmãos estão falando hoje nas igrejas pentecostais, as igrejas carismáticas, as igrejas renovadas e continuistas? Eles estão passando por uma experiência enganosa ou é uma experiência real? Bom, eu ouvi um certo teólogo falar uma certa vez que a experiência do sentir o mover do Espírito, as pessoas se sentem tão entusiasmadas, tão cheias de alegria, que de repente começam a balbuciar palavras sem sentido, né? Ou sílabas desconexas, que não formam fonema algum, que não formam linguagem alguma e sentido nenhum. Então, o que hoje as pessoas falam são línguas que não são línguas. É blá 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 blá, chupa bala house, não tem nenhum sentido. A verdade é que eles são sinceros? São. Eles têm temor a Deus? Têm. Eles amam a Deus? Amam. Só que eles estão equivocados quanto a isso, né? Falar em línguas. Por quê? Porque as línguas cessaram e não é idioma que eles falam hoje. Por acaso é idioma? Eles ligam só a língua dos anjos e não é idioma. Então não é bíblico, não é escriturístico. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha servido de instrução para vocês. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Abençoe sua casa. Dá um like aí no vídeo, comenta, compartilha para a glória de Deus.